Em uma estrada deva da estrada. Eram umas 2 da manhã. Eu tava voltando pra casa depois do turno. Cansado, estrada deserta. Foi aí que vi ela, parada no acostamento, de capuz vermelho, com a mão estendida. Parei. Sei lá por quê. Ela entrou calada. Só me agradeceu com um sorriso. Mas aquele sorriso me arrepiou. Uns minutos depois, o rádio ligou sozinho. Só tocava uma voz repetindo: "Volta pra mim. Volta pra mim." Olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais no banco. Só o capuz, caído no banco de trás. Desde aquela noite, toda vez que passo por ali, o rádio liga de novo. Mesma voz, mesmo sussurro. E eu nunca mais dirijo de madrugada. A voz do poço. Na fazenda do meu avô tinha um poço antigo, todo de pedra, coberto com uma tampa de ferro. Ele sempre dizia: "Nunca fale com o que mora lá dentro." Quando eu era criança, achei que era só história para me assustar. Mas uma noite, ouvi alguém me chamando. Do poço. Era a minha voz. Igualzinha. Sussurrando: "Me solta daqui." Achei que fosse brincadeira da minha cabeça, até a tampa começar a se mexer sozinha. Fugi chorando. No dia seguinte, o poço estava aberto e tinha pegadas de barro, levando até a porta da casa. Meu avô trancou tudo. Disse que, se você responde, aquilo que mora lá sai no seu lugar. Desde então, ninguém mais dorme lá. Mas às vezes, ainda ouço: "Me solta daqui." Ele saiu para uma trilha e nunca mais voltou. O nome dele era Daniel, 29 anos. Amava aventuras e natureza. No dia 4 de junho de 2017, ele e 3 amigos foram explorar uma trilha pouco conhecida na Serra do Mar, no interior de São Paulo. No meio do caminho, Daniel disse que ia subir um pouco mais alto, tentar sinal para avisar a mãe que estava tudo bem. 20 minutos se passaram. 30, 1 hora. Nenhuma resposta. Nenhum grito, nenhuma pegada. Quando a neblina começou a descer, o grupo entrou em pânico. Procuraram por horas, mas era como se ele tivesse sido engolido pela mata. A busca durou semanas. Nenhuma pista, nenhuma roupa, nenhum rastro. Até que, 3 dias depois, algo aconteceu. A mãe de Daniel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, apenas silêncio e então uma respiração pesada. Segundos depois, uma voz fraca, quase um sussurro: "Mãe, eles me encontraram, mas não são humanos." A ligação caiu. Nunca mais se repetiu. Hoje, moradores dizem que quando a neblina desce, é possível ouvir alguém chamando por ajuda, mas a voz nunca vem do mesmo lugar. E quem tenta seguir? O quarto trancado. Quando minha avó morreu, herdamos a casa dela no interior. Tinha um quarto no fim do corredor, sempre trancado. Meu pai só dizia: "Nunca abra." Uma madrugada, acordei com barulhos, como se alguém arranhasse a porta por dentro. Achei que era rato, mas aí ouvi: "Tem alguém aí?" Com a voz da minha avó. No outro dia, a chave do quarto apareceu na minha cômoda. Não resisti. Abri, lá dentro, tudo era igual ao resto da casa, mas podre, parado no tempo. No espelho tinha algo escrito com os dedos: "Você me deixou aqui, atrás de mim, passos, me virei, nada." Mas desde então, toda noite às 3 da manhã, a porta abre sozinha e eu já mudei de casa 2 vezes. A última vez que olhei no espelho, eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Até aquela madrugada. Eram 3h30 da manhã. Eu tinha acabado de sair do banho. O vapor ainda cobria o espelho do banheiro, mas por alguma razão, eu senti vontade de fazer aquela brincadeira idiota que vi na internet. Olhar para o espelho às 3h33 e repetir: "Me veja como sou", só para rir depois. Quando o relógio virou, eu encarei meu reflexo. 3 vezes falei em voz baixa: "Me veja como sou." Na primeira vez, nada. Na segunda, a luz piscou. Na terceira, meu reflexo sorriu antes de mim. Juro por tudo que tenho. Eu estava sério, congelado de medo, e aquela coisa no espelho estava me encarando, com um sorriso largo, os olhos afundando em preto. A pele começou a escorrer como cera quente. Quando tentei correr, meu corpo travou, só os olhos se mexiam. Mas lá no espelho, eu me vi, ainda ali, parado, me olhando de fora. E então eu entendi. Eu estava do lado errado do espelho. Se você me ouvir, por favor, não repita as palavras.
Não olhe no espelho de madrugada. Eu ainda estou aqui. E ele está aí fora, com o meu rosto. A noiva da estrada. Era quase meia-noite quando eu voltava sozinho pela estrada velha, depois de um casamento no interior. Estava tudo escuro, sem sinal, e só o som dos grilos acompanhava o barulho do motor. Foi aí que vi uma mulher na beira da estrada, sozinha, de vestido branco, longo, manchado de barro. Ela me olhou com os olhos tão vazios que o frio que senti veio de dentro. Contra qualquer lógica, parei o carro. Ela entrou no banco de trás. Não disse nada. Só ficou olhando para frente, como se soubesse para onde ia. Eu tentei puxar conversa, mas ela sussurrou. Ali na frente é onde tudo acabou. Quando olhei pelo retrovisor de novo, ela não estava mais lá. Freiei o carro no susto. Desci, olhei ao redor. Nada. Só uma neblina pesada cobrindo a estrada. Mas no banco de trás, um véu encharcado, gelado, como se ainda estivesse sendo usado. No dia seguinte, perguntei num posto. O frentista empalideceu. Você viu a noiva? A que morreu naquele acidente, na noite do próprio casamento? Desde então, nunca mais dirijo à noite. E se você vir alguém de branco na beira da estrada, não pare, ou ela pode escolher não ir embora. O corpo seco. Dizem que no interior de Minas, num vilarejo encravado no mato, havia um homem tão ruim que nem o diabo o queria. Ele batia na mãe, xingava padre, chutava cachorro, roubava até dos mortos no cemitério. Um dia ele morreu, sozinho, sem ninguém para rezar por sua alma. Quando tentaram enterrá-lo, a cova se recusava a fechá-lo. A terra se rachava, cuspindo o cadáver de volta. Jogaram cal, encheram de pedras, mas de madrugada ouviram um raspado terrível, e ele já estava sentado na beira do túmulo, a pele seca grudada no osso, os olhos fundos, a boca costurada por raízes negras. Desde então, dizem que ele vaga pelos cemitérios e matagais, o corpo ressequido, ossos à mostra, garras compridas, arranhando caixões e arrancando defuntos para comer a carne. À noite, quem cruza perto do cemitério ouve o som de unhas no cimento e um sussurro rouco chamando: a terra não me quis, mas vou te levar no meu lugar. Quem responde ou olha para trás nunca mais é visto vivo. Só sobra o barulho seco de ossos sendo arrastados na escuridão. Hoje, toda vez que você ouvir um arranhado vindo do escuro, reze. Pode ser só um galho, mas pode ser o corpo seco vindo buscar alguém para ficar no lugar dele. Uma mulher atravessa a rua, mas não é uma mulher comum. Ela veste branco, anda devagar e desaparece diante da câmera. O caso aconteceu em Teresina, no Piauí, e foi registrado por câmera de segurança. Moradores juram que ela aparece sempre de madrugada, entre 2 horas e 4 horas da manhã. Alguns dizem que é o espírito de uma mulher morta ali, em um atropelamento. A polícia viu o vídeo, mas até hoje ninguém sabe quem ou o que foi gravado. Você teria coragem de sair na rua, resilindo que ela pode estar esperando por você? O morcego homem. No interior do Paraná, perto de uma velha fazenda, dizem que um vaqueiro sumiu numa noite de lua cheia. Dias depois, começaram a ouvir um bater de asas enorme sobre o curral, e as vacas eram encontradas mortas, secas por dentro, com 2 marcas fundas no pescoço. Um peão jurou ter visto um homem magro de olhos vermelhos, com asas de couro negro saindo das costas, pendurado de cabeça para baixo na porteira, chupando o sangue de um bezerro ainda vivo. Quando ele ergueu a cabeça, um filete de sangue escorria pela boca, e ele rosnou: "Falta você?" O peão correu, mas atrás dele só se ouvia o bater pesado das asas, e um vento frio rasgando a escuridão. Até hoje, quem anda por ali à noite, escuta um sussurro no breu: "Tô com fome." E ninguém nunca mais viu o peão. Só marcas de garras cravadas no telhado do celeiro. Se ouvir asas na noite, corra, ou ele vai se pendurar em você. Em uma estrada deserta no interior, você daria carona para a noiva da estrada? A porta entreaberta. Um rapaz sozinho em casa acordou às 3 horas da manhã com sede. Quando passou pelo corredor, notou a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Ele lembrava bem de tê-la trancado.
Sentiu um arrepio. Da escuridão do quarto, vinham sussurros baixos, quase infantis. Vem brincar com a gente. Assustado, fechou a porta com força e correu para o quarto dele. Mas quando se jogou na cama, gelou. A porta do quarto de hóspedes estava agora bem aberta. No batente, uma silhueta magra, de rosto sem olhos, sorria. A gente já entrou. A porta do quarto dele fechou sozinha atrás de si, com um estalo seco. E ninguém nunca mais o viu. Às vezes, quando você vê uma porta entreaberta, é porque já tem alguém lá dentro. O sussurro do guarda-roupa. Uma garota gravava vídeos no quarto quando ouviu um leve sussurro vindo do guarda-roupa atrás dela. Eu já tô aqui. Assustada, ela riu, pensando ser a imaginação. Mas o som veio de novo, mais alto. Abre para eu sair. Ela correu para a porta, mas trancada. Um baque forte fez o guarda-roupa estremecer. A maçaneta girava sozinha. Do espelho, ela viu a porta do guarda-roupa abrir devagar. E lá dentro, um homem pálido, de dentes longos e olhos pretos, rastejou para fora, sorrindo. O vídeo parou ali. Só se ouve no fim da gravação. Agora é você que entra. E até hoje ninguém achou a garota. Só o guarda-roupa fechado. Antes de dormir, sempre confira se o seu guarda-roupa está vazio. Às vezes, ele não está. Você teria coragem de entrar numa floresta, onde quase ninguém sai vivo? A floresta de Oia Baciu, na Romênia, é chamada de Triângulo das Bermudas Europeu. Pessoas relatam vozes, sumiços, luzes estranhas. Em 1980, 5 soldados entraram em missão. Apenas um voltou. Ele estava desidratado, confuso, e dizia que viu pessoas sem rosto. O mais estranho, o relógio dele estava 4 dias adiantado. Até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu lá. Sinir, o reflexo que não era seu. Um homem voltava tarde para casa e parou no banheiro para lavar o rosto. Ao levantar a cabeça, percebeu algo estranho no espelho. Seu reflexo. Sorria. Mas ele não. Assustado, apagou a luz e acendeu de novo. O reflexo agora se mexia devagar, independente dele, inclinando a cabeça para o lado. Finalmente você me viu, murmurou. O homem recuou, mas o reflexo estendeu a mão, como se fosse atravessar o espelho. As lâmpadas piscaram. A mão gelada agarrou seu pescoço, puxando-o para dentro do vidro. Quando a esposa acordou horas depois, ele já não estava. Só o espelho trincado. E um vulto lá dentro, batendo com força, tentando sair. Nunca confie demais no que o espelho mostra. Às vezes, não é mais você. O olho na fresta. Uma mulher morava sozinha e sempre dormia com a porta do quarto trancada. Uma noite acordou com um barulho leve, como unhas arranhando a madeira. Assustada, olhou para a porta e viu um olho bem aberto encarando por baixo da fresta. Ela prendeu a respiração. O olho não piscava. Só ficava lá, observando. De repente, uma voz baixa sussurrou do lado de fora. Eu sei que você está acordada. O olho sumiu, silêncio. Ela chorava, tremendo, até ouvir a chave girando sozinha na fechadura. No dia seguinte, os vizinhos encontraram a porta aberta, o quarto vazio e só um bilhete no chão. Agora eu entro todas as noites. Cuidado com a fresta da porta. A respiração atrás de você. Um rapaz voltava tarde pela rua deserta quando sentiu um vento gelado nas costas e uma respiração quente bem atrás do pescoço. Congelou. Não havia ninguém ali. Deu um passo rápido e a respiração acompanhava. Mais ofegante, mais próxima. Quando ousou olhar por cima do ombro, viu só uma sombra alta, de olhos vermelhos, sorrindo largo no escuro. Anda logo. Não gosto de esperar. Sussurrou a voz grossa dentro da cabeça dele. Ele correu para casa, trancou a porta, mas a respiração continuava atrás da nuca. O espelho da sala mostrou. A sombra já estava grudada nas costas dele, com as mãos em volta do seu pescoço. E no escuro sussurrava: agora você é meu. Quando sentir alguém bem atrás de você, não olhe. Pode ser tarde demais. A casa no milharal. No interior, um grupo de amigos resolveu cortar caminho por um milharal à noite. No meio do mato, encontraram uma casinha velha, com uma luz fraca lá dentro. Um deles, curioso, olhou pela janela e viu uma família sentada à mesa, todos pálidos, imóveis,
com os olhos pretos como carvão. A mulher da ponta sorriu devagar, mostrando dentes afiados, e sussurrou. Mais um pro jantar. A porta se abriu sozinha, rangendo. Uma mão ossuda puxou o rapaz para dentro enquanto os outros corriam. Quando voltaram com ajuda no dia seguinte, a casinha não estava mais lá. Só uma clareira vazia e um pedaço de camisa ensanguentado preso numa espiga. Nunca entre numa casa no meio do milharal. Você pode ser o prato principal. O cemitério que respira. No interior, um homem bebia todas as noites no boteco e, para cortar caminho para casa, atravessava o cemitério do povoado. Uma noite, já de madrugada, ouviu um som estranho debaixo da terra, como se alguém respirasse bem perto. Parou. O chão sob seus pés subiu e desceu como um peito enchendo de ar. Depois, uma mão seca rasgou a terra e agarrou seu tornozelo. Ele caiu e dezenas de dedos esqueléticos saíram das covas, puxando, arranhando, enquanto vozes sussurravam. Fica com a gente, só falta você. Na manhã seguinte, só encontraram seu chapéu na entrada do cemitério. E um túmulo novo, sem nome, com a terra ainda fresca. E um som leve lá embaixo, como alguém ainda tentando gritar. Cuidado por onde anda à noite. Às vezes o cemitério tá com fome. A última visita. No interior, uma moça cuidava sozinha da avó doente. Numa noite fria, a avó segurou sua mão, sorriu fraco e disse: Quando eu for, não esquece de mim. Horas depois, a velha faleceu no quarto, em paz. A moça chorou a madrugada inteira, até ouvir a cadeira de balanço rangendo lá dentro. Assustada, foi até o quarto. A avó estava sentada na cadeira, o corpo pálido e os olhos vazios. Um fio de sangue escorria da boca. Eu disse, não esquece de mim, murmurou com um sorriso torto. A moça tentou correr, mas mãos geladas a seguraram, arrastando-a para o quarto. A porta se fechou sozinha, e só o som da cadeira continuou rangendo, até amanhecer. Às vezes quem parte não quer ir sozinho. O Homem das Sombras, caso real, 2003. Em 2003, no Zeuá, um estudante chamado Tim relatou à polícia que alguém o vigiava à noite. Ele dizia ver um homem todo preto parado no canto do quarto, imóvel todas as madrugadas às 3. Os pais acharam que fosse estresse, até que uma noite ouviram Tim gritar. Correram até o quarto e encontraram a janela aberta, com marcas de mãos sujas na parede. O menino tremia, apontando para o armário. Ele entrou e tá lá dentro. Chamaram a polícia. Quando abriram o armário, havia um homem magro, de pele pintada de preto, com olhos arregalados, armado com uma faca. Ele confessou que morava escondido no sótão há semanas, descendo só à noite para observar Tim dormir. Às vezes o que você acha que é só uma sombra, tá vivo. O Homem do Relógio. Na pacata cidade do interior, todo mundo conhecia a lenda. Se você ouvisse um tic-tac alto demais depois da meia-noite, não deveria abrir os olhos. Um rapaz desacreditado resolveu desafiar. Deitou no quarto escuro e exatamente às 0h começou a ouvir. Tic-tac, tic-tac. Mais alto, mais perto. Abriu os olhos. No pé da cama, um homem alto, de terno preto e um enorme relógio de bolso no peito, balançava o ponteiro com um sorriso gélido. Cada segundo que passava, o quarto parecia encolher, e o som do relógio ecoava na cabeça do rapaz como um trovão. O homem ergueu o relógio, olhou para ele e sussurrou. E seu tempo acabou. No dia seguinte, a família encontrou o rapaz sem vida, de olhos arregalados e um relógio parado sobre o peito, marcando exatamente "Caught us now". Se ouvir o tic-tac à noite, mantenha os olhos fechados, ou ele vem buscar o seu tempo também. O quarto do espelho. No interior havia uma pousada antiga com um quarto trancado há anos. Diziam que quem dormisse lá não saía. Um turista curioso pagou caro só para passar uma noite.
Quando entrou, viu apenas uma cama e um enorme espelho na parede oposta. No bilhete sobre o travesseiro, um aviso escrito à mão: "Não apague a luz, nunca olhe para o espelho no escuro." Ele riu achando besteira e deitou. À meia-noite, a lâmpada queimou com um estalo seco. O quarto mergulhou em trevas. Do espelho, ele ouviu passos e uma risada baixa. Com o coração acelerado, acendeu o celular para iluminar. E no reflexo viu alguém exatamente igual a ele, mas com a pele rasgada e um sorriso ensanguentado. O reflexo se mexeu sozinho e murmurou: "Agora sou eu, do lado de cá." No dia seguinte, o quarto estava vazio. Só o espelho, mostrando duas silhuetas lá dentro. Cuidado ao se olhar no escuro. Você pode não ser o único lá. A inquilina do sótão, caso real, Japão 2008. Em 2008, um homem em Fukuoka começou a notar coisas estranhas em casa. Comida sumia da geladeira, objetos mudavam de lugar, e ele ouvia passos leves à noite. Achou que fosse esquecimento, até que instalou uma câmera escondida. Na gravação, às 2 da manhã, ele congelou. Uma mulher magra com cabelo desgrenhado rastejava para fora do sótão, ia até a cozinha, comia direto da geladeira e bebia água. Depois voltava para cima como um bicho. A polícia foi chamada. Subiram no sótão e lá encontraram a mulher encolhida num canto, suja e pálida. Ela vivia escondida há meses, dormindo num futon velho, esperando ele sair para andar pela casa. Quando a retiraram, ela só repetia sorrindo: "Eu gosto daqui. É minha casa também. Você tem certeza de que está sozinho agora?" A voz do porão, caso real, Irã 2016. Em 2016, uma mulher no estado da Pensilvânia começou a ouvir barulhos vindos do porão. Passos leves, como se alguém andasse lá embaixo, e sussurros chamando seu nome. No começo achou que eram ratos, mas uma noite, ao chegar mais cedo do trabalho, ouviu claramente uma voz rouca lá embaixo. "Você chegou cedo hoje." Apavorada, ligou para a polícia. Quando os agentes desceram ao porão, encontraram um homem escondido atrás das vigas de madeira, com um colchão velho, comida enlatada e um celular com fotos dela dormindo no quarto. Ele disse que já morava ali há semanas e que cuidava dela. Até hoje ela não entra mais no porão e manda alguém sempre verificar se ainda está sozinha em casa. E você já olhou bem o porão da sua casa? A janela do quarto. Naquela noite quente no interior, Lucas não conseguia dormir. Pensou que fosse só um galho ao vento, até que ouviu um sussurro rouco. "Abre pra mim." O coração dele disparou. Devagar ele se virou para a janela. Lá fora, no escuro, só via um vulto agachado com olhos vermelhos fixos nele. O vulto repetiu mais alto: "Abre pra mim. Estou esperando." Lucas se encolheu na cama, mas a maçaneta da janela começou a girar sozinha. Ele correu para segurar, mas a mão fria e ossuda do vulto passou por uma fresta e agarrou seu braço. Ele gritou tentando se soltar, mas sentiu unhas rasgarem sua pele. Quando finalmente conseguiu empurrar a janela e trancá-la, olhou para fora. Não havia mais ninguém. Só um bilhete preso do lado de fora do vidro, escrito com sangue: "Eu volto amanhã. Você dormiria tranquilo depois disso?" A babá e a estátua. Uma babá americana foi chamada para cuidar de 2 crianças numa casa enorme no interior. À noite, a mãe ligou para checar como estavam. A babá disse: "Está tudo bem. Só queria pedir uma coisa. Posso cobrir aquela estranha estátua de palhaço no quarto? Ela me dá arrepios." Do outro lado da linha, a mãe ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu apavorada: "Leve as crianças e saia de casa agora. Nós não temos nenhuma estátua de palhaço." Quando a polícia chegou, encontraram um homem fantasiado de palhaço escondido no quarto com uma faca. Até hoje ninguém sabe como ele entrou lá. A última transmissão. Em 1958, nos Estados Unidos, um radialista chamado Bill Barilko apresentava um programa de madrugada numa pequena estação de rádio em Nova York. Aquela noite, a sala de controle recebeu dezenas de ligações estranhas. Pessoas perguntavam: "Por que vocês estão tocando isso?" Só que ninguém tinha programado nenhuma música diferente. Bill não entendia nada. Então, foi ao microfone: "Queridos ouvintes, não há nada de errado com nossa transmissão." E nesse momento, todos os aparelhos de rádio da região começaram a tocar uma voz feminina, suave, mas sinistra,
repetindo em um sussurro: "Eu estou aqui." A estação entrou em pânico. Cortaram a energia do prédio, mas o som continuava saindo nos rádios. Testemunhas juraram que por vários minutos, mesmo com a torre desligada, a voz repetia: "Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou." E então silêncio. Até hoje ninguém conseguiu explicar como aquele sinal apareceu, nem de onde vinha. A gravação original foi perdida dias depois. O que você ouviria se sintonizasse naquela noite? O homem no espelho. Ela estava sozinha em casa, no banheiro, escovando os dentes antes de dormir. Quando levantou os olhos, viu um homem parado atrás dela no espelho. Ela congelou, mas ao virar para trás não havia ninguém. O coração dela disparou. Quando olhou para o espelho de novo, ele ainda estava lá, parado, olhando para ela. Dessa vez, o homem sorriu. Ela tentou correr, mas não conseguiu se mexer, como se o reflexo estivesse controlando cada músculo dela. Então ele levantou a mão e começou a escrever no vidro embaçado: "Você é minha agora." O reflexo dela no espelho parou de copiar seus movimentos, enquanto a ela real desaparecia, ficando só, dentro do espelho. Agora, é o homem que vive fora do espelho, e ela está esperando por você do outro lado. O quarto 6. Uma jovem viajante para em um hotel decadente à beira da estrada tarde da noite. O recepcionista, um homem idoso, entrega a chave sem dizer nada. Apenas a encara com um olhar vazio. Ela sobe as escadas rangendo até parar na porta do quarto 6. Dentro, o quarto parece errado. Gelado, as paredes descascando, e um espelho antigo no canto coberto por um lençol branco. Ela ignora o espelho, se joga na cama e fecha os olhos. Mas no silêncio, ela começa a ouvir um leve arranhar vindo do espelho. Ela abre os olhos. O lençol ainda está lá, mais arranhões, mais fortes, até que sem perceber ela já está de pé diante dele e levanta o lençol. O espelho mostra o quarto vazio, mas atrás dela, no reflexo, uma sombra enorme com olhos brilhantes lentamente se aproximando. Ela tenta gritar, mas o espelho se estilhaça. Quando o recepcionista sobe para ver o barulho, o quarto está vazio. Apenas o espelho no chão e um bilhete rabiscado preso nele. Mais um para o quarto 6. O riso que nunca morre. Uma jovem chamada Clara caminha pela rua deserta após sair de uma festa. O som distante de risadas infantis ecoa na escuridão. Ela olha para trás, mas não vê ninguém. As luzes do circo estão apagadas. Mas ela percebe uma silhueta se movendo dentro da lona rasgada. Um palhaço aparece sorrindo com dentes afiados, mas desaparece antes que ela possa olhar direito. O som dos passos fica mais rápido. Ela acelera, mas tropeça e cai no chão. Quando se vira, vê vários palhaços cercando-a, todos com maquiagem borrada e olhos vazios, sussurrando. O riso nunca morre. Som de risadas macabras crescendo até o silêncio total. Um celular ligado mostra a última mensagem de Clara. "Eles estão aqui." Não consigo fugir do riso. O espantalho nunca dorme. Naquela fazenda abandonada, dizem que o espantalho nunca foi só um boneco. Toda noite, exatamente à meia-noite, ele desce do poste e anda pelo milharal, procurando alguém para substituir. O último que tentou invadir a fazenda nunca mais foi visto. Só que na manhã seguinte, tinha um novo espantalho no poste. E ele ainda respira. Cuidado onde você pisa à noite. Espantalhos têm fome. A estrada da colheita. Dizem que toda cidade do interior tem a tal estrada da colheita. Um caminho de terra cercado por um milharal tão alto que tapa a lua. Dizem que à meia-noite, se você parar no meio da estrada e ouvir o farfalhar das espigas, não é o vento. Eu duvidei. Uma noite fui lá sozinho. O som veio rápido, correndo entre as fileiras. Crack, crack, crack. Então uma sombra comprida, com chifres retorcidos e olhos vermelhos, saiu do meio do milho. Não tinha rosto, só dentes. Ele sussurrou no meu ouvido. "Agora, você faz parte da colheita." Quando acordei, já era manhã. Eu estava pendurado num espantalho com palha no lugar das minhas entranhas. O sussurro no cemitério. Era quase meia-noite quando ele aceitou a aposta, passar. 5 minutos no cemitério. Entrou pelo portão enferrujado e cada passo parecia ecoar na escuridão. No silêncio começou a ouvir um sussurro, fraco, atrás dele. "Sai daqui." Ele congelou,
Olhou para trás, nada. Só lápides tortas e névoa rastejando. O sussurro ficou mais alto. Sai, agora. Quando tentou correr, sentiu algo gelado agarrar seu tornozelo. Ele caiu, e uma mão pálida, saindo da terra, puxou-o para dentro de um túmulo aberto. A tampa fechou sozinha com um estrondo. O silêncio voltou, mas quem passava por lá à noite jurava ouvir. De dentro do túmulo, um grito sufocado. Me tira daqui! O último aviso. Você já ouviu o que eles sussurram aqui à meia-noite? Alguns dizem que é só o vento. Outros nunca saíram para contar. O portão do cemitério rangeu sozinho quando ele empurrou. Era só uma aposta idiota, 5 minutos lá dentro e R$50 no bolso. Ele respirou fundo e entrou. A neblina rastejava pelo chão. Cada passo seu estalava alto demais, ecoando entre as lápides tortas. Até que ele ouviu um sussurro, fraco, atrás dele. Sai. Ele congelou. Virou-se devagar. Nada. Apenas túmulos, sombras. O coração disparou. Então ouviu outra vez. Mais perto. Sai, agora! O ar ficou gelado. Um vulto escuro se moveu entre as lápides. Rápido demais para ver direito. Ele começou a correr. Não queria mais o dinheiro, só sair dali. Tropeçou. Caiu bem diante de um túmulo aberto. A terra em volta mexeu. E então mãos geladas e cadavéricas saíram do chão e agarraram suas pernas. Ele gritou enquanto era puxado para a escuridão da cova. Não! O túmulo se fechou sozinho com um estrondo seco. A névoa engoliu tudo. O cemitério ficou em silêncio outra vez. Mas quem passa por lá à noite jura ouvir, vindo debaixo da terra. Nunca ignore. Um aviso dos mortos. E um sussurro arrepiante sempre dirigido a quem ousa escutar. Você é o próximo. O último trem já tinha partido. Mas as luzes do túnel brilharam. Um trem negro sem barulho algum parou diante dela. As portas se abriram, rangendo. Lá dentro, só sombras sentadas imóveis como estátuas. Sem pensar, ela entrou. As portas fecharam. O trem partiu. Mas não havia som de trilhos nem sensação de movimento. Do lado de fora, apenas escuridão sem fim. Ela olhou ao redor. As sombras estavam viradas para ela agora. O ar ficou gelado. Um a um começaram a levantar da poltrona. Seus rostos não eram humanos. Olhos vazios. Sorrisos rasgados. E todos em coro murmuraram. Mais uma para a viagem eterna. Ela gritou. O som sumiu, afogado pelo apito final do trem. Quando a plataforma apareceu de novo, ela já não estava lá. Apenas uma nova sombra, sentada, esperando a próxima vítima. A prenda que dançou sozinha. Bueno, gurizada. Dizem que lá pros lados de São Borja tem um galpão velho abandonado no meio do nada. À noite quem passa por lá escuta um vaneirão triste saindo de dentro. E eu, burramente, uma noite resolvi espiar. Cheguei de mansito, só o som da gaita gemendo. Quando olhei pela fresta, bate, me gelou a alma. Era uma prenda de vestido branco, rodopiando sozinha no salão empoeirado. Mas os olhos eram só buracos pretos. E cada volta que ela dava, mais rápido girava, mais triste tocava a música. Aí ela parou. Ficou me olhando quieta. E antes que eu pudesse me benzer, ela sussurrou bem faceira. Agora, tu dança comigo, vivente. E quando senti a mão fria dela me puxando pelo braço, só lembro do chão girar, a gaita gemer e o breu me engolir. E dizem que, desde aquela noite, tem sempre um vivente novo dançando com ela lá, pra nunca mais sair. E eu, bueno, tô aqui só pra contar pra ti, antes que ela me leve de vez. O carreteiro da meia-noite. Pá, lá na campanha tem uma estrada velha, onde dizem que à meia-noite passa um carreteiro com sua carroça puxada por bois pretos. Eu já vi. A lua mal clareava quando escutei o rangido das rodas e o som dos guizos. Era ele, sentado na boleia, chapéu largo tapando a cara. Eu gritei, buenas, compadre, pra onde vai? Ele virou devagar, e por baixo do chapéu só tinha caveira. Sorrindo, com os olhos vermelhos feito brasa. Apontou pra carroça. Quando olhei, cheia de almas pálidas empilhadas chorando baixinho, aí ele sussurrou. Ainda falta um, sobe. Eu saí correndo sem olhar pra trás. Porque quem sobe nunca mais volta. Então escuta bem. Se ouvir guizo na estrada de noite, se esconde, vivente, ou o carreteiro te leva junto. A Sanga dos Afogados. Lá pras bandas de Dom Pedrito, tem uma sanga funda escondida no mato que dizem ser assombrada. Quem passa de noite jura ouvir um choro, um lamento saindo da água. Eu, curioso, uma noite me arrisquei. Cheguei perto e vi.
No meio da sanga, uma moça de vestido branco, sentada na pedra, penteando o cabelo, chorando baixo. Mas quando me viu, sorriu. Levantou-se devagar com o vestido encharcado e me chamou com a mão. Eu, bobo, dei um passo e senti minha bota afundar. A água subia rápido, gelada, me puxando. E olhei para ela. Já estava bem perto, mas o rosto dela... Pá, só caveira, só dente branco e olho vazio. Me benzi e consegui me soltar, saí correndo sem olhar para trás. Mas até hoje escuto o choro dela no breu da noite chamando: vem, vem comigo. O elevador do edifício 13. Papo reto. No centro tem um prédio velho abandonado. O edifício 13. Dizem que quem entra lá à meia-noite e chama o elevador, ele aparece. Eu, moleque abusado, fui ver qual era. A porta abriu sozinha. Só rangido e escuridão lá dentro. Entrei. O botão do térreo não funcionava. Só um botão. Vermelho com um 1. Apertei. O elevador desceu, mas não parava nunca. Quando a porta abriu, irmão, era um corredor cheio de porta batendo sozinha. Grito vindo lá do fundo. Uma mulher toda de preto, sem rosto, saiu correndo na minha direção, gritando meu nome. Como ela sabia meu nome? Saí correndo, apertei qualquer botão, voltei pro térreo e nunca mais botei os pés lá. Mas tem noite que eu ainda escuto a porta do elevador abrindo sozinha na minha casa. E a voz dela me chamando. Desce mais uma vez. A garota da ladeira. Irmão, aqui no Rio tem uma ladeira em Santa Teresa que nego não sobe de madrugada. Eu não acreditei nessa de assombração. Até aquela noite. Tava voltando do baile sozinho, 3 da manhã. A rua deserta, só eu e a neblina subindo do chão. Aí eu vi uma garota parada no meio da ladeira, cabelo na cara, toda de branco, descalça, chorando. Cheguei perto e falei: ô, mina, tá perdida? Ela ergueu a cabeça devagar. Irmão, a cara dela era só um buraco preto fundo sugando o ar. E aquela voz ecoando: sobe, sobe comigo. Quando vi, minhas pernas não obedeciam mais. Eu ia subindo atrás dela, mesmo sem querer, até que consegui me jogar pro lado. Quando olhei de novo, ela já não tava, só a neblina e um rastro de sangue na calçada. Desde então, nunca mais encarei aquela ladeira de noite. Quem sobe, não desce mais. Último ônibus. Mano, quem já ficou preso no ponto da central depois da meia-noite, sabe? Tem um ônibus que você não pode pegar. Eu não sabia. Até aquele dia. O relógio já marcava 0040 quando ele encostou, todo preto, sem número, só com a placa escrito fim da linha. A porta abriu. O motorista me olhou com um sorriso gelado. Entrei. O ônibus era gelado, escuro, cheio de gente quieta, pálida, olhando pro nada. Quando sentei, senti a mão da mulher do meu lado, frialçuda. Olhei pra ela, irmão. Era um cadáver sorrindo com os olhos vazios. Todos se viraram para mim devagar com aquele mesmo sorriso morto. O motorista falou: próxima parada, a sua vez. Saí correndo pela porta traseira e nunca mais voltei lá. Mas toda noite, eu ainda ouço a buzina dele, me chamando pro último embarque. O beco da alma perdida. Irmão, tem um beco lá no Catumbi que geral evita. Dizem que quem entra depois das 2 da matina não volta igual, tá ligado? Eu, marrentão, fui lá provar que era caô. O bagulho já começou errado, um frio estranho. Silêncio, só um gato preto me encarando. Dei mais uns passos e ouvi um sussurro no meu cangote. Sai daqui, não é pra você. Quando olhei pra trás, menor, uma sombra gigante grudada na parede, com 2 olhos vermelhos brilhando, veio rastejando, rápido, fazendo um barulho de dentes rangendo. Corri, mas a sombra me seguia rindo, falando meu nome, mano. Quando saí do beco, olhei pro meu braço e tinha uma marca preta como uma mão me segurando ainda. Nunca mais eu passo lá. Nunca mais.